Paz e graça, eu venho em nome de Jesus Cristo para deixar uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo para toda a igreja, que são todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que creram que Jesus é o Cristo, que veio ao mundo na forma humana, que morreu numa cruz e que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Então, para todo aquele que crê nesta verdade, há esperança. Não deve temer aquilo que está a acontecer no mundo. Não deve temer aos rumores. Tudo aquilo que ele precisa é do conhecimento da verdade. Ele precisa saber quem é ele em Cristo Jesus. Porque no momento em que ele creu na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, ele recebeu algo extraordinário. Ele recebeu algo tremendo. Agora ele só precisa saber aquilo que ele recebeu e saber em que é que o beneficia. Amém? Então, todo aquele que é crente, ele recebeu a vida de Deus. Ele recebeu o Espírito Santo. Ele foi selado com o Espírito Santo como garantia da vida eterna. Amém? Mas não é somente isso, porque Deus sabia que para além da vida após a morte que ele teria, ele permaneceria por um tempo ainda aqui na terra. Amém? Então, esta vida, que é o Espírito Santo, é a garantia da vida eterna. Mas não somente isso. A vida que ele recebeu o tornou filho ou filha de Deus. Ele deu uma nova natureza, que é a natureza divina. Amém? Contra a natureza caída adâmica, que ele nasceu com ela. E para cada tipo de natureza, há uma forma de viver. Existe uma forma de viver. Então, eu hoje venho para falar como é que o novo homem ele é conclamado a viver. Como é que ele deve viver através desta nova vida. Amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Assim diz a palavra de Deus. O seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Amém? Quem é o novo homem? O novo homem é filho de Deus, carrega uma nova natureza, e ele vive de uma forma diferente. Como é que vive
o novo homem. O novo homem, ele vive pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus. Irmãos, o novo homem não vive de acordo com o sistema deste mundo. O novo homem, ele vive pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que esta nova vida que está em nós, amém? Ela somente é liberada mediante a fé. Estamos, irmãos? Vivemos através desta nova vida pela fé na palavra de Deus. Prestemos atenção. Se o novo homem, que é o cristão neste caso, e que é filho de Deus, se ele estiver a padecer de uma doença, por exemplo, o que ele deve fazer? O que Deus deseja que ele faça? Primeiro, que vá buscar diante da presença de Deus uma promessa que diz respeito à cura. Estamos juntos, queridos irmãos? Esta é nova vida, nova natureza, nova forma de andar e de agir. Se ele está doente, ele deve buscar uma promessa. Por isso que diz que tem nos dado grandiosas e preciosíssimas promessas. Amém? Então, ele deve ir buscar uma promessa de Deus, diferente do velho homem. O velho homem, quando está doente, a primeira coisa que ele faz é ir para o hospital. Amém? É ir para o hospital. Isto é para todo aquele que é velho homem, que nasceu em Adão, e para alguns que até são novo homem, mas são bebés. Eles, quando estão doentes, têm a tendência de ir a correr para o hospital ou para uma clínica. Amém? Assim, são dados uma medicação, que na verdade é um poder para poder curar essa doença ou essa enfermidade. Mas para aqueles que estão em Cristo, para todo aquele que é novo homem, ele não age assim. Por quê? Porque quando ele creu em Jesus, ele recebeu a vida de Deus e recebeu também o poder de Deus. Então, o que deve acontecer é ir buscar uma preciosíssima promessa de Deus. O que ele deve fazer com essa promessa? Acreditar na promessa de Deus. Por exemplo, se o Senhor lhe dá uma promessa, uma palavra, e que diz: eu sou o Deus que te cura, ou pelas suas machucaduras eu fui curado. Amém, queridos irmãos? Este crente está focado na palavra de Deus. Este crente, ele espera pela palavra de Deus. Isso por quê? Porque a fé, que é a certeza daquilo que nós esperamos, à medida que ele vai crendo, vai tendo esta fé, vai acreditando, vai tendo a certeza, então a vida que está dentro dele e o poder que está dentro dele, que é a onipotência, chamado de o nome de Jesus Cristo, por causa da sua fé e a confissão dessa palavra de fé, então vão liberar a vida e o poder de Deus. Para quê? Para ministrar o corpo físico deste crente, que é
o novo homem. E quando este poder ele é liberado, e quando esta vida ela é liberada, então traz a cura, irmãos, chamada de cura divina, que é ministrada através do poder de Deus. Este poder que já está dentro de nós. Este poder já está dentro de nós. Só está à espera de homens e mulheres de fé. Porque este poder somente é liberado pela fé. Fica ele confinado dentro de nós. Amém? Fica confinado dentro de nós. Então, quando nós acreditamos na palavra de Deus, na palavra de cura, amém? Apesar das circunstâncias, porque muita coisa se levanta, amém? Muita coisa se levanta. Mas se o crente permanecer firme, apesar das circunstâncias, das adversidades, apesar da dor, apesar de tudo aquilo que os seus olhos estão a ver, em seu corpo que pode estar a definhar, mas se ele permanece firme na fé, na certeza, não tem como falhar. Este poder divino que está dentro dele é liberado. E este poder é a cura. Este poder é um medicamento. Este poder é o remédio que é liberado para o seu corpo físico, para que ele seja curado. Amém, queridos irmãos? Há um poder dentro de cada crente ou de todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Seu divino poder nos concedeu tudo que é necessário para a vida e a piedade. Então, este poder é o poder que nos concede tudo que nós necessitamos para a vida. Tudo é tudo. Agora falamos de saúde. Este poder tem capacidade de liberar o poder de cura. É um poder absoluto que não requer mistura, não aceita mistura. No sentido de que a pessoa, o crente, diz que está a confiar na cura divina, mas ao mesmo tempo ele requer as medicações e os médicos. Amém? Então este poder, ele não poderá ser liberado. Porque para ser liberado, nós precisamos ter a certeza. O que é fé? O que é fé? De que Deus é capaz de nos curar através do seu poder, chamado de o nome de Jesus Cristo. Então é um poder absoluto, todo-poderoso. Não aceita mistura. Para ele ser liberado, é necessário que o crente creia na palavra de Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Não importam as circunstâncias, não importam o que os seus olhos estão a ver, não importa a dor que esteja sentindo. Amém? O crente tem que permanecer firme na promessa. Este poder não falha. Amém? Este poder não falha. Ele é liberado e o crente é curado pelo poder de Deus. Amém? Esta é a cura pelo poder de Deus. Isso não quer dizer que os crentes não possam ir ao hospital, não possam medicar. Podem, mas não é o melhor de Deus. Não é o melhor de Deus. Senão ele não nos daria este poder, esta omnipotência, que é chamado de cura, é chamado de remédio, é chamado de medicamento. Ele nos deu este poder. Ele nos concedeu este poder para poder nos dar tudo o que nós necessitamos. Amém, queridos irmãos? Então, para aqueles que são bebés, podem ir sim, fazerem essas consultas, tomarem esse remédio que, na verdade, é um outro poder. É um outro poder para a cura. Mas esses medicamentos estão cada vez mais limitados, principalmente nesta última hora.
em que até os hospitais não têm medicamentos. E as clínicas estão muito caras. As farmácias, os medicamentos estão muito caros. Então Deus, Ele, o que quer é que recorramos à cura divina pelo poder de Deus que já está em nós. Amém? E não colocarmos a nossa confiança nesses medicamentos, amém, dos homens, nesses medicamentos do sistema adâmico caído. Ele quer que a cura venha pelo poder de Deus. Este poder, sim, não conhece obstáculos, não conhece limitações, pois é o remédio que cura todas as doenças e enfermidades. Todas, irmãos. Contra os medicamentos que curam algumas doenças, mas há doenças chamadas crônicas, que o poder dos medicamentos não tem a capacidade de curar. Queridos irmãos, confiemos na palavra de Deus. Confiemos nas promessas de Deus, para que possamos, nesta última hora, que é uma hora de juízo, é uma hora que haverá muitas doenças, muitas enfermidades, mas para aquele que está em Cristo, há um poder disponível para ele, não conhece barreiras, que não conhece limitações, poder do nome de Jesus, que é liberado mediante a fé, a certeza. Amém? Mediante a fé, a certeza da palavra de Deus ou da promessa de Deus. Amém, queridos irmãos? No que diz respeito à provisão, o que Deus espera daqueles que são seus filhos, daquele que é novo homem, daquele que é crente? O que Deus espera? Que ele vá buscar diante de Deus uma promessa que tem a ver com provisão suprida. Diz que tem nos dado preciosíssimas promessas. As promessas de Deus ou a palavra de Deus não é uma informação que Deus nos está a dar. Não. Ele está a dar a resposta através dessa palavra. Estamos juntos, irmãos? No caso de finanças, no caso de provisão, Deus não quer que nós coloquemos a nossa confiança, irmãos, no sistema deste mundo. Amém? De que para ter dinheiro tem que ter um emprego, tem que ter um negócio, tem que buscar uma mesada. Não. Isso é do velho homem. Como é que vive o novo homem? O novo homem, ele tem as suas necessidades supridas mediante a palavra de Deus. Ele deve buscar uma promessa de Deus. Pegar nessa promessa de Deus, acreditar no fundo do seu coração e confessar. Por exemplo, tu és o Deus que supres todas as minhas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo. Esta é a palavra de Deus. Ele nos dá a sua palavra, a sua promessa, que diz: eu sou o Deus que supre com todas as tuas necessidades, segundo as minhas gloriosas riquezas em Cristo. Amém, irmãos? Então recebemos esta palavra, esta promessa, esta grandiosíssima promessa. A questão é, o que nós fazemos com esta palavra? O que fazemos com esta promessa? É acreditar, irmãos. É acreditar. No livro de Hebreus,
Hebreus capítulo 10, versículo 38, assim diz a palavra de Deus. Mas o meu justo viverá pela fé. Queridos irmãos, o meu justo viverá pela fé. O crente vive pela fé. Tudo que ele necessita, ele toma posse pela fé. Por que pela fé? A fé é a certeza daquilo que ele espera. E quando esta fé, ela é firme. Amém? Quando o crente se mantém firme na promessa de Deus, apesar das circunstâncias, apesar de que ele está a ver, do que ele está a ouvir, ele escolher permanecer firme na promessa de que Deus é que supra as suas necessidades, que ele não precisa olhar para o salário, ou esperar pelo salário, mas é Deus quem supra as suas necessidades. E confessar essa verdade do fundo do coração. O que acontece? A vida de Deus e o poder de Deus são liberados para suprir as suas necessidades por Deus. O que Deus faz? Deus abre portas, coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, nem nunca passou pela mente, queridos irmãos. Deus supre, Deus abre portas financeiras, Deus provê. E muitas vezes nem tem nada a ver com salário, não tem nada a ver com negócio. Ele abre outras portas para poder suprir abundantemente o seu filho, o novo homem. Amém? Não devemos nos questionar, simplesmente devemos crer na promessa de Deus. E quando nos mantemos firmes na promessa de Deus, então Deus opera. Deus opera, irmãos, para suprir as necessidades. Porque eu digo que o salário, ele não consegue suprir todas as necessidades. Amém? No sistema deste mundo, amém? Não se consegue suprir com todas as necessidades, é impossível. Então nós temos que passar para o sistema do reino de Deus, onde as nossas necessidades são providas por Deus, mediante a fé em promessas de provisão. E nós estamos a precisar disso, queridos irmãos. Amém? Estamos a precisar disso, porque a economia mundial, amém, está em decadência, está em colapso. Amém? Então nós devemos nos apegar às promessas de Deus para que sejamos supridos pelo próprio Deus, numa economia que é celestial, que não conhece falência. Amém? Que não conhece a falência. É a economia do reino de Deus. Isso se permanecermos firmes, acreditando que realmente é Deus quem supra todas as nossas necessidades. Irmãos e irmãs, nós precisamos disso. Deus vai dar palavras de provisão. O que Ele requer de nós é que nós acreditemos nestas promessas e perseveremos. Amém? Nessas promessas, porque vão se levantar circunstâncias, sim, que é para desviar o crente da fé que realmente libera o poder da provisão. Mas vamos abrir o olho, irmãos. Vamos permanecer firmes nas promessas de Deus, porque Deus não é homem para nos mentir. E Deus não está amarrado no tempo. Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. O seu sistema, ele não muda nem vai mudar. Amém? Ele continua suprindo o seu povo. Mas desde que o seu povo acredite nesta provisão divina, que libera o poder da provisão, o poder da prosperidade, o poder da riqueza. Irmãos, precisamos disso agora mais do que nunca. Tira os olhos do seu salário, do seu emprego. Tira os olhos de qualquer negócio. Tira os olhos disso e olhemos para Jesus Cristo. Amém? O meu justo viverá pela fé. Se está doente, há um poder dentro dele
que é liberado quando ele acredita. Amém? Quando ele acredita na cura divina, este poder é liberado para lhe curar. Amém? Este poder também, que é o nome de Jesus, é liberado para prover. Isso quando o crente realmente permanece firme de que Deus é o seu provedor. Amém? Não se preocupem com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não se preocupem com essas coisas. Olhem os lírios, olhem para os pássaros. É Deus quem lhes provê tudo isso. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Então devemos tirar a nossa fé nas coisas do mundo, porque esse mundo caiu. Vamos colocar os nossos olhos em Deus, na provisão de Deus, provisão para a saúde, provisão para a cura. Amém, queridos irmãos? E assim, ainda que o mundo esteja como está, mas nós não dependemos do mundo, do sistema do mundo. Nós vivemos pela fé na palavra de Deus. Nós buscamos a palavra de Deus. Nós buscamos as promessas de Deus. E acreditamos do fundo do coração nestas promessas. E este acreditar do fundo do coração, apesar das circunstâncias e da adversidade, que vai liberar a vida de Deus, que vai liberar o poder de Deus, para que realmente isso se manifeste em nossa vida. Isto com relação também à família. As famílias estão destruídas. As famílias estão destruídas. O diabo está a atacar fortemente nas famílias. Não há entendimento nas famílias. Amém? O que devemos fazer? Nós devemos buscar uma promessa. Amém? Uma promessa de Deus em relação à família. E acreditamos nesta promessa de Deus. Crermos nesta promessa de Deus. Se é um lar que está sendo desfeito, Deus vai lhe dar. Amém? Ele vai dar uma promessa, uma palavra sobre uma família abençoada. Então, o que o novo homem deve fazer? Segurar nesta promessa. Acreditar nesta promessa. Apesar das circunstâncias. Amém? Apesar daquilo que ele esteja a ver com os seus próprios olhos. Mas ele deve preferir acreditar na palavra de Deus. Não importa o que os seus olhos estejam a ver, os seus ouvidos estejam a ouvir. Acredita na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque há um poder, há uma vida dentro do crente, que quando ele acredita fielmente na palavra de Deus, então a vida e o poder são liberados para trazer restauração na família, irmãos. Há esperança naquele que está em Cristo. Há um poder curador, um poder provedor, um poder restaurador. Amém, irmãos? A mesma coisa na opressão satânica. O que é que o novo homem precisa? Ele não tem que estar aí a pisar demônios, saltar sobre demônios. Ele precisa da promessa de Deus sobre libertação. Precisa da palavra de Deus, que diz que eu te salvei. Salvação e libertação. Salvação é cura, salvação é provisão. Salvação é um pacote. Então ele precisa de uma promessa que tem a ver com libertação. O que ele deve fazer com essa promessa? Acreditar do fundo do coração e confessar com a boca. Vão se levantar situações, circunstâncias, mas o novo homem deve permanecer firme, porque ele carrega um poder dentro dele, que é um poder que arrasa todo o inferno, mas este poder somente é liberado pela fé na palavra de Deus, que diz respeito à libertação espiritual. Deve permanecer firme. Não falar sobre as circunstâncias que ele está a ver e a ouvir, mas falar sobre aquilo que Deus disse, que eu já te libertei, que eu te salvei. Tirar os olhos
das circunstâncias do mundo e colocar os seus olhos na palavra de Deus e na promessa de Deus. Vão se levantar circunstâncias sim, porque a fé deve ser provada. Amém? Mas o crente deve permanecer firme. E aí, o poder e a vida são liberados. O poder libertador, a omnipotência e não conhece derrota. É o poder que está acima de todos esses poderes opressivos. Há um poder que está dentro do crente. Há um poder que jaz no espírito de cada crente. Este poder precisa ser liberado, irmãos. Este poder precisa ser liberado. Muitos crentes estão a sofrer quando a solução e a resposta está dentro deles mesmos. Quando eles só precisam acreditar nas promessas de Deus para que este poder seja liberado. Amém? Assim possam ter salvação. Olhemos para as promessas de Deus. Olhemos para Deus. Olhemos para Cristo. Tiremos nossos olhos de fora das circunstâncias. Tiremos os nossos olhos disso. Nós já não estamos em Adão. Nós agora estamos em Cristo. Em Cristo agora vivemos pela fé. Tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, tomamos posse pela fé. Porque a fé libera a vida e o poder de Deus. Amém, queridos irmãos? Não nos deixemos levar por aquilo que está acontecendo no mundo. Não. Não nos deixemos levar pelas circunstâncias. Tirem seus olhos disso. Dos rumores. Amém? São rumores em que os crentes até estão a tremer. Não, meu irmão, minha irmã, tira os olhos disso. A esperança para que está em Cristo Jesus. Ele tem uma nova natureza, que é a natureza divina. E que através dessa natureza ele vive pela fé. Dizer que vive pela fé é que a vida é liberada pela fé. Amém, querido irmão? Vive agora em um novo sistema. Para ter a cura, para ter a provisão, para ter a libertação, para ter a proteção, para ter a paz, para ter uma família estável. É pela fé nas promessas de Deus. Olhemos para a palavra de Deus em vez de perdermos tempo atrás de coisas, ansiosos, agitados. Não, meu Deus. Não, meus irmãos. Isso não nos levará a lado nenhum. Aquieta o seu coração. Descansa o seu coração. E aguarde pelas promessas de Deus. E assim que o Senhor lhe der uma promessa, segura firme nessa promessa. Agarra essa promessa. Persevera. Apesar das adversidades, persevera na palavra de Deus. E mais cedo ou mais tarde, o poder é liberado, será liberado. E a promessa se cumprirá na vida deste novo homem. Amém? O meu justo viverá pela fé. E para isso, ele tem nos dado preciosas e grandiosíssimas promessas. Amém? Para que participemos da natureza divina. Esta é a palavra que eu trago, irmãos. O crente é chamado a viver pela fé. Tudo o que ele necessita, tudo aquilo que ele precisa, para que tenha, precisa de uma palavra. E através da palavra, ele deve acreditar na palavra de Deus. E assim, o poder e a vida de Deus serão liberados para materializar tal coisa. Amém? Para manifestar tal coisa. E assim, é assim que ele recebe a cura, é assim que ele recebe a libertação, é assim que ele recebe a provisão, é assim que ele recebe uma família abençoada, é assim que ele recebe, amém? Uma vida, e vida em abundância. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus Cristo. Amém.